Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. A pergunta que não quer calar: se isso acontecer no dia 30 de outubro, como fica a economia do país com a reeleição de Jair Messias Bolsonaro? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos em tempo de eleição, né? Última semana aí para o segundo turno, e resolvi fazer um vídeo reunindo as propostas do presidente atual, né? Candidato à reeleição, para a gente entender um pouco quais que são os planos, né, e propostas referente à economia para caso ele seja reeleito, tá? Já vou destacar desde o início que isso aqui não é campanha política, tão menos eu vou discutir sobre tudo o que acontece com ele, o que ele fez, o que ele não fez. Vamos falar sobre as propostas dele para a economia, que é o que tange aqui que a gente pode falar, tá? E que ele pretende fazer com base no próprio plano de governo dele, tá? A minha ideia aqui não é induzir a você a votar ou não votar, mas sim te influenciar com informação. Então a minha ideia é passar a informação para você, para que você, com posse dessa informação, você tenha, né, a sua decisão um pouco mais embasada se você vai votar ou não neste candidato, que é o atual presidente da República. Falaremos estritamente sobre o que de fato ele propõe no plano de governo dele, tá? Porque eu acredito que nós deveríamos sim, né, antes de votar em algum candidato, pelo menos ler o plano de governo e entender. Então eu vou resumir para vocês, porque eu tô aqui para ajudar vocês, né? Antes de tudo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque, pessoal, deu um trabalhão para fazer essa pesquisa, esse levantamento. Inclusive, eu não tenho equipe, né? Geralmente eu gravo os meus vídeos sozinho, mas esses vídeos vai ter uma equipe e me ajudaram tanto na pesquisa, tá? Pra gente consolidar os dados e também na edição. Então, por favor, é de graça para vocês. Me ajudem deixando o like, se inscrevendo no canal, né? Ativando o sininho para você me ajudar também. E bora lá, vamos pro vídeo. Bom, já peguei minha cola aqui, né? Meu resumo que eu fiz. Eu mesmo escrevi isso aqui para ficar um pouco mais simples de roteiro para eu passar para vocês, tá? Vamos lembrar aqui que, de fato, a gente vai olhar só para o plano de governo dele e também pelas pautas econômicas. Então, basicamente, a gente tem aqui algumas pautas, né, macro, que a gente chama pautas maiores, que são a parte de geração de emprego, tá? Programas sociais, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre programas de tecnologia, programas de meio ambiente e também, né, sobre que todo mundo quer saber. Então, aqui são algumas das pautas que a gente vai ver e as propostas que ele propõe caso ele seja reeleito. Bom, a primeira grande pauta que tem, né, dentro do plano de governo dele, economicamente falando, é a geração de emprego, tá? Obviamente que isso deveria ser objetivo para cada economia, mas ele deixa bem claro que o plano de governo dele é focado sim na geração de emprego, porque geração de emprego tem muito a ver com o desenvolvimento da economia, né? Mais criação de empresas, né? Mais investimento em estrutura e acaba gerando emprego, que gera mais arrecadação, mais consumo e a economia, né, como um todo, né? A roda da economia gira muito melhor. Então, basicamente, um plano de governo do presidente, né, do atual presidente candidato à eleição, é que se estimula-se muito o empreendedorismo como um todo, tá? Usando tecnologia e tirando o peso do governo. Então, nessa parte de geração de emprego, é um ponto que o governo do Bolsonaro bate muito, né? Já tentou fazer muitas coisas, mas promete, na caso seja reeleito, continuar estimulando esse empreendedorismo, né, e tirando o peso do Estado. Então, desde o começo do plano ali na parte de economia, a gente já vê que o objetivo é sim tirar o peso do Estado, seja com menos impostos, seja com menos, né, burocratização, para deixar um pouco mais livre o empreendedor para criar sua própria empresa e aí sim, né, na iniciativa privada, gerar mais emprego e renda consequentemente. Então ele defende aí muito, né, que os trabalhadores devem ser livres, né, tirando essa mão, esse peso do Estado. Também fala muito dessa revolução tecnológica, cada vez mais usar a tecnologia a favor, então, né, criando, né, carteira 100% digital, né, a própria simplificação do E-Social e vários outros programas que eles tendem a aprimorar e criar novos também, para que fique um pouco mais digital e agilize muito o processo, seja de abrir empresa, seja de, né, de cadastro, seja de registro de trabalhadores e tudo mais. Então, é uma pauta muito importante porque isso serve, né, no nosso dia a dia para você que é empregado ou empregador, que vai ser um pouco mais digitalizado, isso no sentido de ter mais digital e agilizar muito esse processo. Um ponto aqui que eu achei muito importante é que ele destaca que também tem uma proposta para transformar o Sistema Nacional de Emprego 100% digital, tá? Inclusive já está sendo desenvolvido um aplicativo, né, um sistema que consiga, né, até para as pessoas que não têm emprego, conseguir ter ofertas de empregos de uma forma digital, sem precisar daquela velha e boa prática de entregar currículo e tudo mais. Então, está sendo desenvolvido um programa para que todo esse Sistema Nacional de Emprego seja digital, tecnológico
e que também consiga de fato, né, trazer mais agilidade, porque a gente sabe que o digital ajuda muito isso, né? A gente vê isso em compras e outras coisas e serviços, e agora se a gente conseguir de fato, né, transformar isso, né, esse processo todo do emprego em um sistema digital, vai agilizar muito, é proposta, é pauta desse plano de governo. Ainda sobre emprego, né, tem no próprio plano de governo, não cita quais tipos de políticas, mas que serão feitas políticas públicas a fim de trazer um pouco mais de empregabilidade a jovens e mulheres, que no próprio plano cita que são um público que sofre muito, né, com esse desemprego e tudo mais, com oportunidades em si. Então defende sim essa questão de políticas públicas, né, para esse público. Não cita quais, né, realmente no plano não cita, mas mostra que terá um esforço nesse sentido, até usando programas digitais como o Sim Digital, que liberou muito crédito, né, sempre também focado nessa parte de empreendedorismo. Então é um governo que se pauta muito pela geração de emprego através, né, do estímulo ao empreendedorismo como um todo. Inclusive nesse mesmo ponto que cita, né, esse auxílio maior a jovens e mulheres, também defende a ideia de que terá esforços para garantir, né, um mesmo salário, uma mesma renda para homens e mulheres que possuem a mesma profissão, né, o mesmo cargo em si. Então não fala também como, né, tem que ser justo aqui, mas de fato tem ali citado que existirá esforço para que isso aconteça na prática. Então, aquela discussão que existia, né, de a parte do público feminino e tudo mais, discutir o fato de não ter a mesma renda para o mesmo cargo, aqui tem no plano falando, né, que vai ter esforço para garantir isso. Depois, na parte de programas sociais, né, fala-se muito sobre o Auxílio Brasil e tem isso no plano, tá? A proposta que está no plano de governo é que seja mantido, né, o Auxílio Brasil atual, né, que foi aquela mudança do Bolsa Família para Auxílio Brasil, né, que teve um aumento também no valor, né, pago, né, às pessoas que precisam e tudo mais, as famílias. A ideia, né, proposta aqui no plano de governo é que seja mantido o valor de R$600, e um ponto muito importante é que vai existir um bônus caso o representante daquela família, né, que possivelmente está desempregado ou que esteja em um trabalho informal, se ele for formalizado, ou seja, se ele for registrado em um emprego qualquer que seja, ele não vai perder o Auxílio Brasil e de fato vai ter um bônus aí de R$200 caso isso aconteça, tá? Por quê? Porque a ideia do governo não é só ajudar, auxiliar essa parte, né, dessa parte da sociedade que precisa de auxílio, mas também estimular para que a pessoa consiga, né, se formalizar dentro de um emprego, né, seja no mercado em si, e que não perca o auxílio. Então, de certa forma, eu ajudo, né, a proposta é ajudar, mas também incentivar a pessoa a procurar a se formalizar, né, no emprego, enfim, para que de fato aumente um pouco mais tanto a renda daquela família e também o consumo como um todo. Falando um pouco de impostos agora, tá? O próprio plano de governo dele, assim como foi promessa em 2018, sempre promete essa redução do Estado, tá? Porque ainda mais assim, se a gente generalizar, né, para um governo de direita e tudo mais capitalista, eles defendem a ideia de que o Estado tem que intervir menos na sociedade. Então, de fato, cobrar menos impostos para que sobre mais, né, para tanto o empregado, o empregador ali, e que eles possam, eles sim, procurar na iniciativa privada os serviços que ele tem necessidade. A regra geral, né, desse pensamento é dessa forma. Então, realmente tem, né, de fato, propostas e promessas nesse plano de governo que vão tentar esforços, né, não vão medir esforços para reduzir um pouco a carga tributária, tá? Não vou entrar no mérito se isso foi feito ou não, porque a gente está se faltando aqui em promessas, né, e planos de governo, propostas no plano de governo. Então, principalmente na parte de indústria, né, e de comércio e serviço, que é o IPI e ICMS, tem, né, muito claro no plano de governo que a ideia é reduzir, né, esses dois tributos a fim, de certa forma, tirar um pouco o peso do Estado nesse sentido, né, dessas indústrias e comércio e serviços. Além disso, também tem a promessa da isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos para pessoas físicas, né? Então, hoje quem ganha até 1.903 não paga imposto, quem ganha acima disso acaba pagando imposto, né? Tem ali a sua tabela. Então, a promessa é que agora, quem ganha até 5 salários mínimos, que hoje daria em torno de 6 mil e pouquinho, não pagaria imposto, tá? Vale ressaltar que isso é uma promessa, né? No governo anterior ele tentou fazer um ajuste, né, de 1.903 para 2.500, foi travado no Senado ali. Então, realmente, continua-se a promessa de que para a reeleição, para o próximo mandato, ele tenha algum ajuste nessa isenção aí. Não sabemos se vai se concretizar, mas tem essa proposta. Falando um pouco mais de economia no sentido geral, né, o governo também, né, no plano de governo do Bolsonaro, defende muito um pouco as reformas estruturais que a gente tem, né, tanto administrativa como previdenciária como o próprio fiscal, sempre pautado no conceito de tirar um pouco o peso, né? Então, tem de fato ali que na parte que a gente fala de crescimento do PIB, né, no plano de governo dele, que é estimular a economia, é passar por uma sustentabilidade da dívida pública. Então, tentar diminuir ainda mais essa dívida
com os ajustes fiscais, né, com as reformas ali, tirando um pouco a tributação e tudo mais, tá? Reformas estruturais também, pensando na parte administrativa, diminuição de cargos públicos e tudo mais, e também pensando um pouco em privatizações, tá? O governo Bolsonaro já provou, né, que fez algumas estatizações nesse mandato atual dele, mas a promessa é que se ele for eleito, de fato, tá, continua desestatizando, né, mas privatizando algumas empresas estatais. Para você que não pegou aqui, só explicar rapidamente. Empresas estatais são aquelas empresas em que pelo menos 50% ou mais da empresa pertencem ao governo, tá? Ao Estado, por isso que chamam estatais. Então, de fato, uma empresa estatal, como por exemplo Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, assim como outras, o governo tem a maior parte de suas ações, a maior parte do seu capital, então ele acaba tendo maior poder, né, um pouco mais de poder para ditar o rumo daquelas empresas, tá? Então, de fato, o governo, né, o plano de governo do Bolsonaro defende sair um pouco disso, para justamente tirar um pouco, né, o peso do Estado. Lógico que ele deixa bem claro também que tem empresas que são muito difíceis de ser privatizadas e nem quer também esse ponto. Mas, por exemplo, empresas como Correio, Telebrás e algumas outras, ele já até citou várias vezes que tem a promessa de fato, né, começar uma privatização, o que acaba trazendo um pouco de recurso, né, na própria venda dessas empresas, e também o fato de quando vai para a iniciativa privada abre um pouco mais a concorrência, né, a tendência é que tenha um pouco mais de concorrência, um pouco mais de incentivo, um pouco mais de avanço mesmo dessas próprias empresas e que seja melhor para o consumidor. Ainda sobre a economia como um todo, né, na parte de crescer o PIB, ele foca muito em aumentar um pouco o financiamento, tá? Mais propósito de financiamento. O que é isso? É levar um pouco mais de crédito, né, para os próprios microempreendedores em geral para fomentar a economia, tá? Então, que quando ele fala proporcionar mais financiamento, é de fato deixar um pouco mais atrativo esse financiamento, seja reduzindo os custos de transações financeiras, né, ou aumentando a própria competitividade, tá? Aqui é um ponto muito importante que o próprio Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, tem muito essa teoria, né? Ele até tem uma fala muito icônica dele, que ele fala que nós, brasileiros, somos 200 milhões de trouxas que somos servidos, né, por poucas instituições em determinado segmento. A gente pega banco, tem poucos bancos. Pega, sei lá, refinarias, tem poucas refinarias. Pega transporte, tem pouco transporte. Então, de fato, é promover mais financiamento, aumentando também a competitividade, ou seja, incentivando mais startups, mais bancos digitais, mais players, né, dentro do mercado financeiro para que chegue um crédito mais barato para nós aqui na linha de produção, né, para empresas em geral, para de fato, né, as empresas aumentarem a sua própria produção, expandir a sua atuação, né, e de certa forma isso ajuda na economia porque empresas maiores, mais geração de emprego, mais renda, mais consumo, mais arrecadação do próprio tributo mesmo, né, para o governo. Então a roda vai girando um pouco mais rápido. Ainda sobre a economia geral, para finalizar, ele fala ainda um pouco mais, né, da reforma da própria Previdência, mas não reforma, mas que aprimorar o sistema previdenciário, que é um ponto muito importante, avançar na infraestrutura de regiões mais, né, menos desenvolvidas, mais necessitadas, vamos chamar assim, que é levar um pouco mais a estrutura para quem de fato precisa, tá? E também focar no aumento do turismo, que é de fato uma preocupação que sempre teve desde o outro governo, para a gente conseguir um pouco mais de receita e também, né, para valorizar um pouco mais o nosso patrimônio cultural. Tem até um projeto, né, indicado pela própria OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, de trazer um escritório regional das Américas aqui para o Brasil, que ajudaria um pouco mais esse turismo também. Então é plano de governo aumentar um pouco e fomentar essa parte do turismo aqui no Brasil. Também tem várias propostas sobre agronegócio e mineração, tá? O plano de governo do Bolsonaro, de fato, é bem específico quando ele diz, né, bem claro quando diz sobre essas duas áreas, que vai ter esforços para expandir essas duas áreas, tá? E de fato agregar um pouco mais de valor à produção, porque a gente tem muitos recursos que a gente acaba exportando, né, na primeira linha ali, sem agregar, sem transformar aqui dentro. E a ideia dele é um pouco mais, né, seja dando mais crédito, seja, né, fazendo programas sociais e tudo mais, incentivando essas duas áreas de agronegócio e mineração, que de fato são duas grandes áreas da nossa economia, tá? Para agregar mais valor e pensando sempre em sustentabilidade, tá? A gente já vai falar um pouquinho de meio ambiente, que também não é também só pensar no desenvolvimento como um todo e esquecer o meio ambiente. Então, de fato, essas duas áreas aqui são muito bem pautadas ali no plano de governo. E também, o que eu achei muito interessante é sempre usando a tecnologia a favor. Então, ele até cita sobre a indústria 4.0, porque de fato vai ter esforços ainda mais na parte de ciência e tecnologia para ajudar essas duas áreas de agronegócio e mineração, né, com mais programas, com mais, né, recursos tecnológicos mesmo, para um pouco, né, digitalizar. Esse é um ponto muito importante do governo, porque muito sobre todos os tópicos que a gente vê
sempre tem no plano ali que vai ter esforço para digitalizar ainda mais, no sentido de trazer e transformar mais em digital, ficar um pouco mais fácil, mais rápido o processo, desburocratizar e assim por diante. Então, nessas duas áreas também é bem focado nisso aqui. E fazendo um paralelo aqui, também fala sobre a tecnologia 5G, né, que é para levar internet a pessoas que não têm acesso e tudo mais, o que de fato é um ponto muito positivo para a economia, porque você leva internet, você leva conhecimento, você leva mais recursos, você leva até mais oportunidades, né, e sempre pensando, porque o objetivo da economia, pessoal, como um todo é aquilo lá, geração de renda, consumo, impostos, vai produzindo mais, a roda vai girando maior, mais consumo, mais renda, mais arrecadação, e isso vai transformando a nossa economia numa economia mais desenvolvida com o tempo. Tá? Então a tecnologia 5G é um ponto que está no plano de governo para ser, já foi implementada em alguns lugares, mas para ser aprimorada e levar de fato essa internet a mais pessoas, tá? Porque com a internet, como a gente falou, vai ter muito acesso à informação que vai ajudar no desenvolvimento de áreas às vezes menos desenvolvidas também. E sobre o meio ambiente, pessoal, também tem muito, né, claro e didático lá no plano de governo, que existe ali uma preocupação em promover o desenvolvimento, mas com sustentabilidade, ou seja, principalmente fala-se muito sobre a Amazônia, defender a Amazônia, né? Pensar em práticas e políticas públicas para desmatamento menos e proteger, não entregar a Amazônia para o mundo como a gente tem alguns comentários aí. E também expandir programas e centros, tanto de defesa, né, de fato, com a Amazônia e tudo mais, e outros recursos naturais, e também alguns centros, né, da classe indígena e tudo mais, tem ali no meio ambiente, mas só para deixar bem claro para vocês que tem pautas muito positivas para defender esse patrimônio cultural, que de fato a gente acaba falando na Amazônia, mas é como um todo, né, no meio ambiente, e também expandir esses programas, né, para ter mais integração e etc. Aqui é um ponto muito importante, galera, porque esse é um dos pontos muito positivos que a gente tem aqui no Brasil, que é ter muitos recursos naturais, tá? E isso faz com que a gente tenha algo que, por mais que a gente não tenha uma economia tão desenvolvida, a gente como se tivesse um ouro aqui dentro escondido, que de fato pode ser um fator muito positivo para a gente transformar numa economia, uma potência mundial, tá? Porque muitos recursos que a gente tem aqui não existem em outros lugares, ou se existem em menos quantidades, e de fato é como se a gente entendesse que para muito desenvolvimento que vai acontecer, principalmente tecnológico, precisam-se de alguns recursos que existem aqui, né, no país, como o próprio lítio e o próprio nióbio, que o Bolsonaro cita várias vezes também. Então, de fato, a gente tem alguns recursos que podem nos dar, né, uma prerrogativa de se tornar potências mundiais. Então, essas pautas de defesa do meio ambiente são muito importantes, porque mostram uma preocupação de proteger esse patrimônio e também de expandir um pouco mais essa área, né? Porque, principalmente essa onda tecnológica, de carros elétricos e tudo mais, principalmente, assim, de generalizar mesmo a parte tecnológica, vai precisar muito, né, não só desses dois que eu citei, mas de outros recursos naturais que a gente tem aqui em grande quantidade, e isso é um fator muito positivo. Então, pautas do meio ambiente é muito importante para a gente ter ali, olhar no plano de governo, porque de fato tem que ser protegido. Bom, pessoal, de tudo que eu vi no plano de governo, achei esses pontos os mais importantes, tá? Tudo que eu falei para vocês aqui tá no plano de governo oficial, não foi achismo, não foi opinião, tá? Até porque não é o foco aqui, é de fato passar o resumo, né, de como a economia se comporta. Falando um pouco mais resumidamente, tá? A gente pode entender que a proposta geral, né, tanto do governo de direita como o próprio Bolsonaro, é trazer de fato um desenvolvimento maior para a própria economia, tirando um pouco o peso do Estado. Então, vou resumir para vocês entenderem aqui, é como de fato a ideia é que o governo interfere menos para que a iniciativa privada se desenvolva mais, seja tirando impostos, seja fazendo reforma, seja, né, fomentando esse desenvolvimento. Isso é muito bom porque de fato a economia se beneficia com isso, tá? Todas essas propostas aqui é para realmente sempre promover o empreendimento, né, geração de renda e emprego, e isso é muito bom para a gente ter até questões de PIB, questão de câmbio e etc, passa muito por isso, tá? Então a gente não sabe se isso aqui vai ser cumprido, mas a ideia desse plano de governo é realmente estimular a economia, tá? Trazendo em algo mais prático para vocês, é como se a gente entendesse que vai ter menos cobrança de impostos, menos burocratização, né, um pouco mais de andamento, vai ter uma taxa de juros mais baixa para fomentar um pouco mais o crédito e financiamento em geral. E isso é muito bem visto, né, por economias maiores, por investidores principalmente. Isso acaba gerando a roda tudo, tá? A gente não está aqui para falar de economia como um todo, mas só para entender que, de fato, esse plano de governo defende isso, tá? Menos peso do governo, menos peso do Estado, um pouco mais, né, liberal, um pouco mais de liberdade, para que a sociedade, de fato, corra atrás da iniciativa privada, seja empreendendo, seja atrás dos seus serviços gerais. Então, essa é a proposta de fato, tá? Resumão aqui da proposta
do plano de governo do Jair Messias Bolsonaro. Vou te pedir agora duas coisas, tá? Primeiro, se você ainda não deixou o like, se inscreveu no canal e manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que ainda você sabe que não sabe o plano de governo e as propostas, principalmente de economia, do Jair Messias Bolsonaro, tá? Compartilhe lá, porque de fato a gente só vai vencer isso e só vai tomar uma decisão melhor quando a gente tem de fato as informações. Como eu disse, não é para te induzir a votar nele ou não, mas é para te influenciar de uma forma positiva de levar a informação até você, tá? E aí você vai decidir o que você vai fazer com o seu voto. Comenta o que você achou do plano e das propostas em geral. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.